Alô pessoal, ao vivo. Estou começando a fazer uma montagem de captação de texto para lançar um vídeo no canal, que é um canal de seguros, que era basicamente dando como tema, falando um pouco mais sobre a exploração do mundo de seguro e saúde. Falar um pouco mais sobre detalhes, só que o grande medo que eu tenho é sempre ser técnico demais. Então, e é uma tentativa desse canal da gente tentar fazer o linguajar ser o mais simples possível, porém sempre atrelado à legislação pertinente. E lembrando que o corretor de seguros ele tem uma responsabilidade civil atrelada a agendas muito grande, não é só pegar uma tabelinha, sair vendendo, pegar a grana e sumir. Então, cada vez mais as pessoas estão conscientes disso e a gente tem um alto índice de judicialização também em relação aos produtos e aos processos. Então, o primeiro ponto que a gente tem que debater aqui é a segurança financeira que um seguro-saúde tem e que é muito pouco debatido e muito pouco exposto. Você está transferindo o risco da sua saúde, de qualquer sinistro ou gasto, para uma operadora de planos de saúde, ou seguradora, ou cooperativa médica. Isto quer dizer que, por causa de uma determinada emergência, urgência ou até mesmo uma seleção de risco, que é no caso de uma consulta, você vai transferir para essas pessoas esse custo. Então, esse é o primeiro grande ponto. O segundo ponto que a gente tem que tomar um cuidado danado, aí Felipe, como vai? É o aumento do custo dos planos. Então as pessoas absolutamente não entendem como funciona a questão de aumentos de custo. Por mais que elas assinem ou tenham noção, ou empresas maiores, que seja pouco debatido, até pelo RH, é muito comum as pessoas levarem sustos por mudança de faixa etária, por mudança até de análise de sinistralidade do grupo, ou até mesmo pela colocação de valores pela Agência Nacional de Saúde. Então o que a gente pode começar a pensar? Que os planos de saúde, o seguro-saúde, eles são uma tábua financeira de proteção à sua saúde. Esse é o primeiro ponto. Que é algo que a gente fala muito pouco, a gente fala muito sobre, eu vou comprar um plano de saúde por quê? Você está fazendo transferência de risco para um terceiro. Então, quanto mais abrangente for esse produto, dentro do que você pode pagar, você tem um produto melhor e mais bem colocado. Então, o que esse pessoal faz? Ele cobra uma variedade imensa de despesas médicas e cuidados preventivos que a gente tem, como hospitalização, cirurgia, consulta médica e medicamentos, às vezes, dentro quando estão internados. E os planos de saúde eles podem ser até, de uma certa maneira, personalizados em alguns casos. Mas o que a gente normalmente fala são de produtos pré-prontos, produtos familiares, produtos individuais ou produtos coletivos por adesão. Então a gente acaba ficando limitado a esse ponto. Então quando a gente começa a ver que as pessoas começam a chegar para dizer assim, planos de saúde é essencial, você tem que ter a sua condição, aquele papo todo, basicamente o que ele está te oferecendo é o seguinte, é uma operação financeira, de proteção financeira contra um determinado sinistro. Porque as pessoas acabam esquecendo que seguros é colocação de risco, transferência de risco, e que o papel do corretor de seguros é esse, inclusive. A gente tem uma coisa muito interessante, que as pessoas pensam no corretor não como grande técnico do seguro, e sim como vendedor. E não é bem por aí que a banda toca. Muito pelo contrário. Então a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente vai fazer alguma análise, que o seguro-saúde eles têm determinados níveis de cobertura, os padrões que você pode vir a comprar de cobertura. Quando estou falando isso, estou falando de produtos ambulatoriais ou produtos hospitalares, ou que seja ambulatorial, mais hospitalar, mais cobertura de parto, mais odontologia, e você começa a ter aquele padrão de análise de uma rede credenciada, e você começa a ver, dentro do teu orçamento, da sua capacidade financeira, se vale a pena você comprar um produto sim ou não. Já tem locais lá fora, nos Estados Unidos, que as pessoas começam a fazer aplicação financeira para pagamento de conta médica. Lembrando, tá, que o seguro no Brasil até era taxativo, ainda é, por definição de lei, mas com alto nível de judicialização, de você começa a ter que repensar o modelo de negócio que as pessoas estão levando sustos. Então você começa a levar um aumento, às vezes, de um ano de 30% a 40%, é um susto. As pessoas não têm muita informação. Então, quando você começa a entrar no ponto principal, que seria a troca de planos de saúde, você vai poder considerar fazer essa mudança por vários motivos. Se parar para pensar, desde sua situação financeira, se você fizer uma determinada mudança
geográfica, mudança geográfica falando se mudar mesmo de bairro, ou mudar de cidade. No caso, eu morava no Rio de Janeiro, hoje eu moro em Petrópolis, então eu tive que me adaptar no plano de saúde para uma determinada rede aqui da cidade. Então, você ainda tem um outro lado, que é o seguinte: se você muitas vezes não usa o plano, você fica chateado de estar pagando alguma coisa que você não usou, em vez de estar feliz de não ter usado esse plano. Então você está pegando meramente uma despesa e não calculando isso como uma proteção financeira. Eu acho que esse é o principal problema que a gente tem de educação financeira. Então, quando a gente vai falar alguma coisa sobre plano de saúde, a gente tem que avaliar prós e contras do plano antes de tomar qualquer decisão, o que é óbvio. Então a gente tem assim, a indústria de seguros está em constante mudança? Tá. O plano de saúde está em constante mudança? Tá. Senão a gente não teria mais de 2.000 mudanças desde que ele foi lançado em 98 até hoje. Seja de normativas técnicas, normativas administrativas e exigências em geral, e mudanças de rol de procedimento, de atendimento mesmo. Então, cada vez mais é essencial a gente fazer o quê? Entender o que a gente está pagando, como a gente está pagando, e principal, o que a gente está pagando serve para a gente, se adapta à nossa necessidade. Então, avaliar sempre prós e contras. Muitas vezes as pessoas falam assim: olha, eu estava num plano tal, eu quero mudar para outro plano na mesma empresa. Por que não? Entre em contato com a empresa, veja se você pode fazer isso administrativamente, ou se você vai ter que procurar um corretor ou um agente que possa fazer essa mudança para você e fazer esse downgrade. Lembrando que quando é ao contrário, você faz um upgrade de produtos dentro da mesma empresa, ela pode começar a querer te colocar carência, porque você mudou o quê? O risco. A gente tem uma falsa noção, tá, que a gente está comprando um produto para ter ida a um médico, e só. O arcabouço por trás desse produto é muito maior. Então, quando a gente começa a pensar como é que o plano pode estar desatualizado, quando ele não atende mais uma expectativa que a gente tem, e no momento que a gente está pagando isso, a gente começa a ter uma cobrança muito maior em relação à nossa tomada de decisão. Então, cada vez mais, a gente tem que fazer essa pergunta. Se você sabe o vencimento do teu plano, você sabe que durante você vai ter uma renovação, você vai ter um determinado aumento, por que um mês antes, 2 meses antes, você já não faz um levantamento de mercado e vê o que tem no mercado? Vale a pena você manter se você tiver um aumento em média de 10% ao ano? Por que não? Por que não fazer esse exercício financeiro? Por que não? Os planos oferecem sempre um tipo de cobertura que você sabe que é uma cobertura padrão. O que você precisa? Uma rede médica, um hospital. O que você precisa? O teu médico está lá, o médico da sua mãe está lá, o médico do seu filho está lá, o seu geriatra está lá. O geriatra, no meu caso, tem 58 anos. Então, regularmente, você pode começar a pensar o seguinte: trocar de plano de saúde é uma boa? Não sei. Você precisa passar os parâmetros para que alguém que é o especialista no assunto possa, junto com você, falar o seguinte: são as melhores opções dentro das métricas que você está passando para ele, ou para mim, que eu quero ser esse corretor de seguros. Você fala assim: olha, eu estou pagando R$ 1.000, eu estou tendo um aumento que eu vou pagar R$ 1.300, 30% de aumento, e eu preciso pagar 1.000, eu vou levantar para você os produtos que estão dentro dessa faixa etária e dizer assim: olha, essa faixa financeira, e dizer: olha, com 1.000 você tem isso, isso, isso. Você vai ter essa perda, essa perda, essa perda. Você pode perder algum hospital que você queira, mas vale a pena? Sim ou não? Você faz a tomada de decisão avaliando o risco que essa pessoa está vindo a passar. Então, um dos principais pontos que a gente está discutindo, quando a gente começa a tentar ser um pouco mais técnico, é o seguinte: selecionar um plano que vai atender às suas necessidades exclusivas para você poder garantir o melhor possível dentro daquilo que você está pagando. Então, sempre pense em seguros ou plano de saúde como atividade financeira de proteção à sua saúde. Não pensa só em ir no médico, não. Pensa no arcabouço todo. Faça sempre mais de 3 perguntas para a pessoa que está te vendendo um plano. Comece a questionar a capacidade técnica que essa pessoa tem de prever o risco que você está vindo a passar. Principalmente, você precisa de alguém que esteja antenado com o que está acontecendo em termos de economia. Se você começar a ter disparos de inflação, como é que você vai fazer para poder pagar na renovação do seu contrato? Outra coisa. A gente teve uma pandemia. A gente teve uma grande mudança, isso é muito técnico, mas uma grande mudança no perfil de atendimento das operadoras. Envelheceu muito. Muitas pessoas com menos de 30 anos saíram
mais pessoas de mais idade entraram por causa do famoso medo da morte. Então essa mútua ficou mais velha, bem mais velha. O que isso significa? Que a avaliação de risco dessa mútua sobe. Porque quanto mais velha a pessoa, provavelmente maiores gastos essa pessoa tem. Então, maiores cuidados ainda. Então, quando você for pensar em plano de saúde, não pense só em pegar uma tabela e comparar. Pega uma tabela, pega os valores, pega o seu orçamento e chame alguém que saiba te explicar passo a passo sobre isso e me deixa ser seu corretor de seguros. Muito obrigado por essa live. Obrigado às pessoas que entraram e saíram em 3 segundos. Eu espero que a gente consiga crescer nesse mercado, porque o corretor de seguros ele é o principal responsável pela divulgação de cultura para todos. Gente, muito obrigado. Até um próximo vídeo.